Esse é o vídeo número 50 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 238 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Terceiro, prática da mortificação externa. A mortificação externa é pouco praticada porque é pouco compreendida. Muitos julgam que ela consiste em se trazer um hábito de penitência, em se flagelar rudemente, em dormir na terra nua, em jejuar rigorosamente, em uma palavra, em se martirizar a cada instante e de todo o modo possível. Como, porém, seus trabalhos ou sua fraca saúde não lhes permitem tais penitências, ou então porque seus superiores os desviam disso, julgam que a mortificação externa não é para eles. Enganam-se, porém, muito. Aquelas penitências extraordinárias podem ser praticadas por poucos cristãos, chamados por Deus para um tal modo de vida. Mas todos nós devemos manter o nosso corpo em rigoroso regime, porque somos pecadores. E, para isso, cada um de nós tem os meios. Podemos praticar a mortificação externa no uso de todos os nossos sentidos, em todas as nossas ações, em todos os passos e condições de nossa vida. Para isso, basta abraçar aquilo que é difícil à nossa natureza. Por exemplo, de manhã, levantar-se a uma hora fixa, entregando-se com pontualidade à oração, assistir ao santo sacrifício da missa, renunciar a um prazer proibido ou a uma leitura perigosa, obedecer prontamente às ordens dos pais ou superiores, cumprir principalmente com fidelidade os deveres e os trabalhos cotidianos, suportar com paciência tribulações e sofrimentos. São essas coisas, todas, mortificações que, praticadas com pura intenção, são muito agradáveis a Deus e muito meritórias para o céu. Falaremos aqui, alma cristã, de várias mortificações pequenas a que te pode sujeitar sem perigo para a tua saúde e com sumo proveito para a tua alma. Primeiro, mortificação da vista. As primeiras setas que ferem uma alma casta e às vezes a matam entram pelos olhos. Por meio dos olhos entram no espírito os maus pensamentos. Não se deseja o que não se vê, diz São Francisco de Sales. Não leia, por isso, nunca livros proibidos ou perigosos. Renuncia, de vez em quando, ao prazer de ver coisas extraordinárias, ainda que sejam inteiramente decorosas. Segundo São Jerônimo, Epístola à Fúria, é o rosto o espelho da alma e os olhos castos dão testemunho da castidade do coração. Segundo, mortificação do ouvido. Evita ouvir conversas inconvenientes ou difamações, e até mesmo conversas mundanas, sem necessidade, pois elas, pelo menos, enchem nossa cabeça com uma multidão de pensamentos e imaginações que nos distraem e perturbam mais tarde nas nossas orações e exercícios de piedade. Se assistires a conversas inúteis, procura quando possível dar-lhes outra direção, propondo, por exemplo, uma importante questão. Se isso não der resultado, procura retirar-lhe, ou ao menos, cala-te e baixa os olhos para mostrar que não achas gosto em tais conversas. Terceiro, mortificação do olfato. Renuncia a todos os vãos perfumes, sejam quais forem. Suporta antes, de boa vontade, o mau cheiro que reina em geral nos quartos dos doentes. Imita o exemplo dos santos que, animados pelo espírito de caridade e mortificação, sentiam tanto gosto no ar corrompido das enfermarias como se estivessem em jardins de flores odoríferas. Quarto, mortificação do tato. Quanto ao tato, esforça-te por evitar qualquer falta, pois cada falta neste sentido contém um perigo de morte eterna para a alma. Emprega toda a modéstia e cuidado não só a respeito dos outros, mas também de ti mesmo, para conservar a bela jóia da pureza. Procura,
quanto possível, refrear pela mortificação esse sentido. São João da Cruz dizia que, se alguém ensinasse que a mortificação do tato não é necessária, não se lhe deveria dar crédito, ainda que operasse milagres. Jesus Cristo mesmo disse uma vez à Madre Maria de Jesus, Carmelita, o mundo precipitou-se no abismo por causa do gozo e não da mortificação. Se não temos a coragem de crucificar a nossa carne com penitências, ao menos esforcemo-nos por suportar com paciência as pequenas contrariedades que Deus mesmo nos envia, como doenças, calor, frio, etc. Digamos com São Bernardo, Meditações, capítulo 15, o desprezador de Deus deve ser esmagado, ele merece a morte, deve ser crucificado. Sim, meu Deus, é justo que quem vos desprezou seja castigado. Eu mereço a morte eterna. Seja eu, pois, crucificado neste mundo, para que não sofra eternamente no outro mundo. Quinto. Mortificação do paladar. Quanto à mortificação do paladar, será bom desenvolver mais a fundo a necessidade, como a maneira, de nos mortificarmos nesse sentido. São André Avelino diz que quem deseja alcançar a perfeição deve começar com uma séria mortificação do gosto. Antes dele, já o afirmara São Gregório, Moralia, livro 30, capítulo 26, para se poder dispor para o combate espiritual, deve-se reprimir a gula. O comer, porém, satisfaz necessariamente ao paladar. Não nos será, pois, lícito comer coisa alguma. Certamente devemos comer. Deus mesmo quer que, por esse meio, conservemos a vida do corpo para o servirmos enquanto nos permite ficar no mundo. Devemos, porém, cuidar de nosso corpo do mesmo modo. Diz o padre Vicente Carafa, como faria um rei poderoso com um animal que ele, com as próprias mãos, tivesse de alimentar muitas vezes durante o dia. Seguramente cumpriria o seu dever. Mas como? Contrariado e desgostoso e o mais depressa possível. Deve-se comer para viver, diz São Francisco de Sales, e não viver para comer. Parece, contudo, que muitos vivem só para comer, como os irracionais. O homem assemelhar-se ao animal, diz São Bernardo, e deixa de ser espiritual e racional se ele gosta da comida como o animal. Assim assemelhou-se aos animais o infeliz Adão, comendo do fruto proibido. Se os animais tivessem tido o uso da razão, acrescenta o mesmo santo, Comentários ao Cântico dos Cânticos, Sermão 35, ao verem Adão se esquecer de Deus e de sua salvação eterna por causa do miserável desejo de uma fruta, certamente haveriam de exclamar: Vede, Adão se tornou um animal como nós. Isso levou Santa Catarina de Sena a dizer: é impossível que aquele que não se mortifica no comer conserve a inocência, visto que Adão a perdeu em razão de seu gosto de comer. Como é triste ver homens cujo Deus é o ventre. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Tomemos cuidado para que não sejamos subjugados por esse vício animal. É verdade que devemos nos alimentar para a conservação da vida, de Santo Agostinho, mas devem-se tomar os alimentos como os remédios, isto é, só tanto quanto necessário e nada mais. A intemperança no comer prejudica a alma e o corpo. Quanto ao corpo, é fora de dúvida que grande número de doenças provém desse vício. Apoplexia, dor de cabeça, dores de estômago e outros males provêm muitas vezes do muito comer. As doenças do corpo, porém, são o menor mal. Um mal muito pior são as doenças da alma que disso se originam. Primeiramente, obscurece esse vício o entendimento, como ensina São Tomás, e o torna imprestável para os exercícios espirituais, particularmente para a oração. Como o jejum dispõe a alma para a meditação de Deus e dos bens eternos, assim a intemperança retrai disso. Segundo São João Crisóstomo, aquele que enche o estômago com comidas é semelhante a um navio muito carregado, que apenas se pode mover do lugar. Ele se acha em grande perigo de afundar, se uma tempestade de tentações lhe advém. Além disso, quem concede toda a liberdade a seu paladar, facilmente estenderá a mesma liberdade aos outros sentidos. Pois,
Se o recolhimento de espírito desaparece, facilmente se cometem ainda outras faltas por palavras e obras. O pior é que, pela intemperança no comer e beber, expõe-se a castidade a um grande perigo. Excessiva saciedade produz lascívia, diz São Jerônimo, Adversus Jovinianum, livro 2. Cassiano afirma que é simplesmente impossível ficar livre de tentações impuras enchendo-se o estômago com comidas. Os santos, justamente porque queriam conservar a castidade, eram tão rigorosos na mortificação do gosto. Se o demônio é vencido nas tentações à intemperança, diz o doutor Angélico, não continua a nos tentar a impureza. Os que cuidam em mortificar o paladar fazem contínuos progressos na vida espiritual. Adquirem mais facilidade em mortificar os outros sentidos e em praticar as outras virtudes. Pelo jejum. Assim se exprime a Santa Igreja em suas orações. Concede o Senhor à nossa alma a força de superar os vícios e de se elevar acima das coisas terrenas, de praticar a virtude e adquirir merecimentos infinitos. Prefácio da Quaresma. Os homens sensuais objetam que Deus criou os alimentos para que nos utilizemos deles. Mas os cristãos fervorosos são da opinião do venerável Padre Vicente Carafa, que diz, como notamos acima, que Deus nos deu as coisas deste mundo não só para nosso gozo, mas também para que tivéssemos ocasião de lhe fazer um sacrifício. Quem é dado à gula e não se esforça por se mortificar nesse ponto nunca fará um notável progresso na vida interior. Regularmente, se come muitas vezes durante o dia. Quem, pois, não procura mortificar o desejo de comer cometerá cotidianamente muitas faltas. Número 2. Vejamos agora como devemos mortificar o nosso paladar. Letra A. Quanto à qualidade das comidas, diz São Boaventura que não se devem escolher comidas esquisitas, mas contentar-se com pratos simples. Segundo o mesmo santo, é sinal de alguém estar muito atrasado na vida espiritual não ficar contente com as comidas que lhe são apresentadas e desejar outras que agradam mais ao paladar ou requerer que sejam preparadas de um modo particular. Muito diversamente procede quem é mortificado. Contenta-se com o que lhe é dado e, se diferentes pratos são trazidos, certamente escolherá aqueles que menos satisfazem ao paladar, contanto que não lhe façam mal. É muito recomendável privar-se, por mortificação, de temperos desnecessários, que só servem para lisonjear o paladar. O tempero de que usavam os santos era a cinza e o absinto. Não exijo de ti, alma cristã, tais mortificações, nem tampouco muitos jejuns extraordinários. Como não vives unicamente para ti, em uma solidão, mas na sociedade, com outros homens, deves geralmente evitar tudo o que dá na vista, segundo o conselho de Cassiano, porque isso é perigoso para a humildade. Quando se está à mesa em companhia dos outros, dizia São Filipe Neri, deve-se comer de tudo. Por isso, dizia aos membros de sua congregação, fugi da singularidade como de uma fonte de orgulho de espírito. De resto, quem é animado pelo espírito de mortificação acha facilmente meio de se mortificar sem que se note externamente. São João Clímaco comia de tudo o que lhe era servido, mas provava apenas cada prato e, assim, praticava mortificação sem perigo para a sua humildade. Não sou, de forma alguma, contrário a que jejues com todo rigor em certos dias particulares, como na sexta-feira ou no sábado, ou nas vésperas das festas de Nosso Senhor, ou em dias semelhantes, pois isso costumam fazer os cristãos verdadeiramente piedosos. Se, porém, não possuis tanta piedade ou se tuas enfermidades não te permitem guardar rigorosos jejuns, deves ao menos te contentar com o que te servirem e não te queixar das comidas. Letra B. Quanto à quantidade das comidas, diz São Boaventura, não deves comer mais, nem mais vezes do que é necessário para sustentar e não para agravar teu corpo. Por isso, é uma regra para todos os que querem levar uma vida devota, não comer nunca até a saciedade, como São Jerônimo aconselhava a Eustoquium, escrevendo-lhe, se sobe no comer e nunca enches o estômago. Alguns jejuam num dia e comem demais no dia seguinte. É melhor,
Segundo São Jerônimo, tomar regularmente a alimentação necessária do que comer demasiadamente depois do jejum. Com razão dizia um padre do deserto: quem come mais vezes, tendo, apesar disso, sempre fome, receberá uma recompensa maior do que aquele que come raras vezes, mas até a saciedade. Se alguém quer reduzir seu sustento à justa medida, convém que o faça pouco a pouco, até que conheça pela experiência até onde pode ir na mortificação sem se causar sensível dano. Para se livrar, porém, de toda a dúvida e inquietação a respeito do jejum e das privações, deve se sujeitar ao parecer de seu diretor espiritual. Segundo São Bento e São Bernardo, as mortificações que praticamos sem a permissão de nosso diretor espiritual são antes atos de uma temeridade condenável do que obras meritórias. Contudo, todos devem tomar como regra comer pouco à noite, mesmo quando lhes parecer que necessitam de mais. A fome de noite é, muitas vezes, só aparente. Se passa um pouco só da justa medida, sente-se muito incômodo na manhã seguinte, sente-se dor de cabeça, dores de estômago, está assim indisposto e até incapaz de qualquer trabalho espiritual. Quanto à medida que se deve guardar no beber, sem perigo algum para a tua saúde, pode-te impor a mortificação de nada beberes fora da refeição, a não ser no caso em que te vais ceder a um especial impulso da natureza para não te causares algum dano, como pode acontecer no verão. São Lourenço Justiniano, porém, nunca bebia coisa alguma fora da refeição, mesmo nos dias de maior calor. E quando se lhe perguntava como podia suportar a sede, respondia: como poderei suportar as chamas do purgatório, se não puder suportar agora esta privação? Referindo-se ao vinho, diz a Sagrada Escritura: não des vinho aos reis. Provérbios capítulo 31, versículo 4. Sob essa expressão reis, não se entendem os que reinam sobre nações, mas todos os homens que domam suas paixões e as submetem à razão. Infelizes daqueles que são dados ao vício da embriaguez, diz a Sagrada Escritura, Provérbios capítulo 23, versículo 29. E por quê? Porque o vinho torna o homem luxurioso, Provérbios capítulo 20, versículo 1. Por isso, escreveu São Jerônimo à Virgem Eustoquium: se quiseres permanecer pura, como deve ser uma esposa de Jesus Cristo, evita o vinho como veneno. Vinho e mocidade são duas iscas que inflamam o desejo para os prazeres proibidos. Epístola 22 a Eustoquium. De tudo isso devemos deduzir que aqueles que não possuem virtude ou saúde suficiente para renunciar por completo ao vinho devem ao menos servir-se dele com grande sobriedade, para não serem atormentados por muito fortes tentações impuras. Letra C. Quando e como se deve comer? São Boaventura nos ensina o seguinte: primeiro, não se deve comer fora de hora, isto é, fora da hora da refeição comum. Um penitente de São Filipe Neri tinha esse defeito. O santo corrige-o com as palavras: meu filho, se não te emendares dessa falta, nunca chegarás a ter uma vida espiritual. Segundo, nunca se leve a comer desregradamente, isto é, com avidez, por exemplo, enchendo a boca demais, com tal pressa que, antes de se engolir um bocado, já se leva outro à boca. Não sejas glutão em banquete algum. Eclesiástico capítulo 37, versículo 22. Diz-nos o Espírito Santo. Além disso, devemos tomar os alimentos com a boa intenção de conservar as forças do corpo, para podermos servir ao Senhor. A justa medida no comer exclui também um jejum imoderado, pelo qual se torna incapaz de cumprir com seus deveres de Estado. Cometem muitas vezes essa falta os principiantes, levados por aquele zelo sensível que Deus costuma conceder-lhes no princípio para animá-los no caminho da perfeição. Impõem-se privações e jejuns excessivos, que têm por resultado transtornar-lhes a saúde e fazê-los abandonar tudo. O patrão que entrega seu cavalo a um criado para que o trate certamente o repreenderá, não só se nada der ao cavalo, como se der demais, pois o dono não se poderá utilizar dele quando quiser. Uma temperança constante e regrada,
Diz São Francisco de Sales, é melhor que um rigoroso jejum de vez em quando, ao qual se faz seguir uma falta de mortificação. Filoteia, parte 3, capítulo 23. Um tal jejum também nos expõe ao perigo de nos julgarmos mais piedosos do que aqueles que não nos imitam no jejum. De um lado, pois, devemos nos precaver contra um zelo indiscreto e, de outra parte, não nos esquecer do que diz um grande mestre na vida espiritual, a saber, que o espírito raramente nos leva a excedermos-nos na mortificação, ao passo que o corpo muitas vezes nos induz a uma falsa compaixão e faz com que o eximamos daquilo que o desagrada.